Do nosso lado, nós não conseguimos avançar, por exemplo, sobre o indiciamento para o filho do presidente, Fábio Luiz. Por quê? Porque o governo não deixou que a gente quebrasse os requerimentos. Se nós tivéssemos quebrado o sigilo bancário, se nós tivéssemos avançado com os requerimentos, nós saberíamos dizer com clareza qual foi a participação ou não dessas pessoas. Então, é diferente esse tipo de trabalho. Meu bem do senhor falando que não tinha como dar garantias de que a CPI seria prorrogada, que não tinha nem retorno ainda do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, e agora tem essa decisão do ministro Mendonça determinando que o presidente do Senado prorrogue a CPI. Qual que é o desdobramento disso? O que o senhor já tem atualizado sobre essa informação? Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Nós não precisávamos de uma decisão do Supremo, pelo menos dentro da legislação do regimento, uma decisão que determinasse ao presidente do Senado cumprir o que é a obrigação do parlamento, que é investigar. Nós temos um requerimento com todas as assinaturas, cumprimos todas as exigências legais, mas infelizmente nem receber o requerimento a Secretaria-Geral da Mesa quis em nome, ao que tudo indica, da presidência. Então nós somos obrigados a recorrer ao Supremo naquilo que o Supremo tem como função, que é fazer com que a Constituição seja cumprida. Da agora para frente, nós ganhamos um prazo para que a CPMI possa terminar, avançar a investigação na parte que ainda falta e que nós temos que trabalhar, que é a questão dos consignados. Nós já conseguimos que os aposentados hoje não sejam mais descontados por associações, sindicatos e clubes de desconto. Isso é uma grande vitória. Agora nós temos que criar uma legislação que proteja os aposentados dos bancos, porque eles fazem o que querem na Previdência Social. E isso é função nossa, sugerir leis. Para isso, nós precisamos de mais tempo. Tentei de todas as maneiras um diálogo com o presidente da casa, não foi possível, não recebi respostas, e o ministro André Mendonça deu uma decisão constitucional, que é uma vitória do povo, dos aposentados. Nas ruas, as pessoas estão comemorando essa decisão. Mas depois da decisão, o senhor não teve nenhum retorno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? O senhor não falou com ele? Não, ainda não conversei. E eu sempre me coloco à disposição. Desde o início eu tenho falado com ele, Davi, estou aqui para conversarmos, fazemos um trabalho, isso é bom para o Senado, melhora a imagem do parlamento. A decisão do Mendonça melhora a imagem do próprio Supremo Tribunal Federal, porque cumpre o que as pessoas querem, que é investigar, mas até o momento não tivemos ainda um diálogo com o presidente da casa, Sadi. E qual que é o retorno? Como o senhor avalia essa resistência? Por que esse temor da prorrogação da CPI do INSS na visão do senhor? Olha, Sadi, até ontem eu estava observando, boa parte da imprensa amanheceu para falar mal da CPMI. Eu, com toda sinceridade, não entendo. Qual é a nossa função aqui? Não é investigar? Olha, nós colocamos a limpo todas as quadrilhas que roubaram os aposentados. Nós pedimos a prisão de 21 pessoas, 14 pessoas continuam na cadeia. Aqui quero te agradecer por ter lido a minha mensagem. Nós temos hoje 3,5 bilhões de bens apreendidos junto com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal. O que mais se quer? Agora nós temos que cumprir a nossa fase, que é proteger os aposentados dos bancos e dos contratos absurdos. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Eu me pergunto, a quem interessa não investigar? Aqui você tem resistência no parlamento, por quê? Nós não avançamos, uma crítica que eu ouvi, não avançamos sobre os entes políticos. Sabe por que nós não avançamos sobre os políticos? Porque a base do governo blindou os requerimentos, porque senão nós teríamos uma investigação muito mais completa envolvendo qualquer pessoa, parente de qualquer um, que era o meu desejo e da comissão de investigar. Não foi possível, mas isso não vai tirar o nosso esforço em apresentar ao país um relatório convincente, transparente, bem embasado nas decisões. Essa investigação, eu já digo, a CPMI está entrando no rol das grandes CPIs brasileiras. Nós cumprimos com a obrigação, o que mais se quer de uma comissão. Eu dei voz de prisão para uma pessoa perigosa, que saiu pela porta dos fundos por uma decisão da Justiça, está foragido até hoje. Um homem que deveria estar atrás das grades e que está aí, infelizmente, longe. A Polícia Federal não me identificou. Então, se nós tivéssemos terminado ontem, Sadi,
telespectador, nós teríamos cumprido com a nossa missão, minha consciência estaria tranquila. Mas esse prazo nos dá a possibilidade de ampliar ainda mais e defender ainda mais os aposentados do Brasil. Otávio. A função da CPMI não é prender pessoas, é investigar. E o senhor mesmo admite que houve dificuldades. A reclamação é que a direita tentou blindar o Zétel e suas ligações lá em Minas Gerais, inclusive com igrejas, e a esquerda tentou blindar o filho do presidente. Então, mesmo reconhecendo esse cenário difícil, o senhor falou que o povo está comemorando nas ruas a decisão do André Mendonça. Assim, tirando as prisões, que não é o foco principal da CPMI, qual foi a principal descoberta dessa investigação até hoje? Olha, uma boa conversa, umas boas perguntas, Otávio. Primeiro, o Zétel não foi blindado. Nós votamos a convocação dele, infelizmente não foi efetivada. Segundo, nós pedimos o compartilhamento dos dados bancários com outra CPMI e ficará à disposição dos parlamentares. Então, esse argumento de blindagem do Zétel por parte da base do governo não funciona, que é, inclusive, específico de um parlamentar. Os demais não fazem essa mesma crítica. Do nosso lado, nós não conseguimos avançar, por exemplo, sobre o indiciamento para o filho do presidente, Fábio Luiz. Por quê? Porque o governo não deixou que a gente quebrasse os requerimentos. Se nós tivéssemos quebrado o sigilo bancário, se nós tivéssemos avançado com os requerimentos, nós saberíamos dizer com clareza qual foi a participação ou não dessas pessoas. Então, é diferente esse tipo de trabalho. Segundo ponto, dar voz de prisão à CPMI, dentro de uma CPMI, é parte do trabalho de uma CPMI quando a pessoa mente. E foi o que aconteceu nas diversas vezes. Fora isso, nós mostramos ao Brasil todas as quadrilhas que tomaram de assalto a Previdência. Nós mostramos ao Brasil todos os servidores públicos corrompidos e que boa parte está na cadeia hoje ou tem medidas restritivas. Nós mostramos ao Brasil onde foi parar o dinheiro roubado dos aposentados. Mostramos ao Brasil como eles roubaram e como nós vamos conseguir fazer com que eles não roubem mais. Isso é função de uma CPMI e foi cumprido, Otávio. Senador, mais uma questão. Nessa questão de quebra de sigilo, né, teve aquela votação em bloco, cada um com seu argumento, mas o STF, o ministro Dino, ele disse que a quebra de sigilo não pode ser em bloco, que tem que ser individualizada, que tem que ter uma argumentação sólida para cada pessoa que vai sofrer essa quebra de sigilo. O senhor defende a quebra em bloco? Olha, primeiro, decisão de ministro do Supremo a gente tem que respeitar. Ainda que eu não concorde e veja na decisão do ministro Flávio Dino uma interferência política para blindar as pessoas que estavam ali, especialmente uma lobista que é ligada a Antônio Carlos Camilo Careca do INSS, sobre a qual nós temos uma série de evidências, de linhas de investigação e testemunha apontando que ela tinha culpa. Então não eram requerimentos simplesmente porque nós queríamos quebrar, como tem gente na CPMI que quer. Você quer, por exemplo, convocar ou quebrar sigilo da ex-presidente Dilma. Qual é o sentido disso? Vamos convocar o governador de São Paulo. Não tem sentido, a gente tem que ter um foco. Então a gente lê dezenas de requerimentos e eu vou em um por um. E o relator me diz, essa pessoa está ligada a esse grupo, essa pessoa está ligada a essa investigação. Aí a gente coloca em votação. Mas, infelizmente, quando nós tivemos núcleos importantes ligados a políticos, senador, deputado, e nisso você tem toda a razão, nós não conseguimos avançar. Por quê? Porque o governo blindou. Se nós tivéssemos feito a quebra de sigilo, inclusive de empresas de turismo, de viagem, a gente teria uma clareza maior de como esse dinheiro ele foi desviado e usado. Mas 80% da CPMI, que a função dela investigar, a meu ver, está cumprido. Presidente, o senhor encaminhou um ofício à Diretoria-Geral do Supremo pedindo para que fosse identificada a pessoa que usava um telefone funcional com quem Vorcaro trocou mensagens no dia da prisão dele. Essa resposta já veio? Se ela não veio, o senhor vai tomar alguma medida em relação a isso? Bem, é uma linha funcional que está registrada em nome do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso não há dúvida. O sistema que cuida das propriedades de linhas no Brasil, que é o Citel, usado pelo Ministério Público, pelas polícias, ele é muito claro, é um número funcional do Supremo. Essa informação pode, inclusive, ser colocada em sigilo na comissão e o relator
ao final, nos dizer claramente se ela tem ligações com a nossa investigação ou não tem. Mas é parte do nosso trabalho fazer a identificação dos contatos que o Vorcaro tinha durante a prisão dele e, naturalmente, podem ter ajudado no esquema que gerou todo esse rombo no Brasil, Valdo. Senador Otávio Guedes, de novo. Senador, uma das polêmicas dessa CPMI é que um integrante teria entrado na sala-cofre e filmado, registrado as imagens que estavam na nuvem do celular do Vorcaro. Entre eles, a imagem de um senador de sunga atrás de uma loura, modelo loura. Queria saber o seguinte, os senhores identificaram alguém que, porventura, tenha entrado na sala-cofre e registrado alguma cena? Valdo, desculpe, Otávio, até o momento não houve qualquer vazamento das informações que estavam na sala-cofre. Os parlamentares estão avisados de que, na existência de qualquer informação que estava sob sigilo sendo divulgada, haverá uma investigação e nós vamos buscar, com a Polícia do Legislativo, todas as informações para tentar identificar quem quebrou a regra que foi colocada em consenso pela CPMI. E como não vazou, nós não temos nenhuma investigação. O que nós temos são apenas suposições, hipóteses e linhas que estão chegando até nós de denúncias que não se confirmam oficialmente. Eu, particularmente, não vi nenhuma imagem nesse sentido, não acompanhei. Pois não, Sadi? Mas tem câmeras dentro da comissão, certo? Tem câmeras, todas elas 24 horas. A polícia teve acesso a essas imagens já? Não, porque não houve vazamento, Sadi. Como não? Nós só podemos agir a hora que, no momento em que nós Mas tivemos... ninguém pediu para apurar se houve... Não teve um pedido de apuração para saber se houve vazamento? Teve. Então. Da minha parte, há um pedido de apuração junto à polícia. Me lembro que a gente conversou sobre isso. Sim, mas observe bem, não houve vazamento. Nós não tivemos nenhuma divulgação ainda. Mas então não tem análise dessas imagens, não temos essa informação. Não temos porque não houve vazamento. O que nós temos senador, até agora... Pois não. Não, desculpa, vamos lá. Pois não, claro. Tem uma investigação da Polícia Legislativa de que alguém invadiu a sala-cofre, não se sabe se fez as imagens ou não, mas enfim, alguém invadiu sem autorização a sala-cofre. Ponto. Isso é uma investigação. Certo? Não. A questão é, essa pessoa foi identificada. 2, ela não tinha... Se ela não tinha... Tendo ou não tendo divulgado, ela pode usar essas imagens, vamos dizer aqui, em tese, para chantagem. Ou seja, não é só a divulgação que é crime. O fato de ela ter tido acesso a informações que ela não tinha direito a ter acesso, em si já é um crime. Por isso que me parece estranha essa sua resposta. Não, vamos esclarecer os pontos aqui. Primeiro, ninguém invadiu a sala-cofre sem autorização. Não há como fazer isso. Há uma vigilância severa e todos os acessos são filmados. Então, ninguém entrou lá sem autorização, porque depois fica fechado, não há como se arrombar isso. Não houve essa questão de invasão. Segundo ponto, a defesa de Marta Graeff entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal, é a informação que eu tenho, dizendo que veículos de imprensa estavam entrando em contato com ela, perguntando sobre informações que teriam conseguido na sala-cofre. E isso levou o ministro André Mendonça a conversar comigo, explicar o que estava acontecendo. Não estava identificando uma pessoa? Pois, a conversar comigo e nós tomamos a decisão de o material ser devolvido ao Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, primeiro, não há invasão de sala-cofre, essa informação não é verdadeira. Segundo, não houve vazamento e se houver, nós vamos identificar e tentar entender quem foi que teria quebrado essa regra. Fala, Thomas, você tinha... Não, mas a questão é que havia uma investigação, se não houve uma invasão, houve uma tentativa, ou seja, havia uma investigação da Polícia Legislativa, que foi, aliás, pedida pela CPI, em relação a isso. Essa é a minha questão. Até onde foi isso? Porque mesmo que não tenha tido uma divulgação, a simples tentativa já se configura num crime de vazamento de informações. Olha, nós só podemos fazer uma investigação efetiva quando nós tivermos fatos. Não há fato ainda gerador, porque não houve vazamento. Se nós tivéssemos qualquer cena dali feita com óculos escondido, como era a expectativa, ou pelo menos a denúncia, aí sim nós teríamos dado sequência, mas até o momento não houve qualquer fato que nos levasse a isso. A polícia está orientada nesse sentido, mas o fará quando eu determinar como presidente, que é a minha função.
Mas eu digo com muita clareza, até agora o que nós temos são apenas boatos, são apenas informações vagas e nenhuma confirmação de vazamento. Rapidamente, nosso tempo já esgotou. O Alcolumbre não recebeu o senhor ou o Alcolumbre não respondeu? Se vocês tiveram um encontro, ele não respondeu. Eu estive com o presidente Alcolumbre 2 vezes na sessão do Senado. Como é praxe, fui até lá, cumprimentei e coloquei: presidente, estou esperando uma resposta. Eu estou aqui para a gente dialogar e buscar uma solução conjunta. Falei 2 vezes com ele e, infelizmente, não obtive nenhuma posição dele. Acabamos com a necessidade de um mandado de segurança para que a Constituição fosse cumprida.